E também poderia ser o Conexão Brasília hoje. E nessa loucura, porque essa história é uma loucura, né, Diego Amorim? O candidato a vereador do PT no interior do Ceará, que forjou o próprio sequestro. É uma loucura, Michele, é uma loucura. Vamos começar falando um pouquinho sobre o fato, isso é um fato, de que campanha é uma coisa, eleição é outra. Eu já escutei isso inúmeras vezes em Brasília, viu, Nonato? De candidatos, de marqueteiros, de presidentes de partido. Campanha é uma coisa, depois que ganhar a eleição, a gente vê o que a gente faz, né? Então, vamos tentar lembrar juntos aqui de casos em que candidatos faltaram com a verdade, para não dizer mentiram. Vamos. Tem aquelas que são uma esquentadinha, né? Como é que foi aquela história do Serra e da bolinha de papel? Foi atingido, né? Parecia que era inicialmente dizer que era um ovo. Isso, não era um é? evento Foi no uma Rio de pedra. Janeiro, e aí falou-se em pedra e tal, e era só uma bolinha de papel. Tá, ali foi vamos dizer que foi uma mentirinha de leve, talvez não intencionada. Mas já uma teve agressão leve. Uma agressão leve. Sem dolo. Não, com dolo teve, Com jogaram dolo, nele. dolo teve. Mas vamos lá, a gente Com dolo, mas sem dor. Com dolo, mas sem dor, boa. A gente já viu o candidato dizendo que ia acabar com o Centrão, e no ano seguinte estava no colo do Centrão, né? Eu tô falando do Jair Bolsonaro, né? A gente já teve o Lula, que inclusive aqui em entrevista à Nova Brasil, disse que não ia se envigar de ninguém. Vocês se lembram disso na entrevista que ele deu pra gente? Aí eu perguntei especificamente do Moro e tal, ele disse não, de jeito nenhum. E no ano seguinte também estava dizendo que queria lascar com o Moro. Então vão ajustando ali as narrativas e os discursos. Mas eu diria o seguinte, tem o que falta com a verdade, tem o mentiroso, tem o muito mentiroso e tem o Eliomar Cardoso. É um outro nível. O Eliomar Cardoso é outro nível. Ele era, porque não é mais, candidato a vereador de um município chamado Iguatu, no Ceará. Ele tem 35 anos. E ele simplesmente forjou o próprio sequestro. Nosso querido Robson aqui preparou a foto. Tá aí na tela para você que nos acompanha pelo YouTube. O Robson vai colocar aí. O camarada usou um arame farpado. Eu não consigo nem chegar perto desse arame farpado. Eu não sei como é que ele fez isso, viu, Nonato? Ele se enrolou no pescoço o arame farpado. E o pulso dele também machucado. Né? No pulso também, estava ali querendo ganhar umas chagas. E aí ele disse que foi alvo de cárcere privado. Gente, o PT, que é o partido pelo qual ele estava se candidatando, não está mais, chegou a divulgar uma nota. Tem aqui um trechinho. O PT Ceará repudia com indignação o episódio criminoso envolvendo o candidato Eliomar Cardoso em Iguatu, ao mesmo tempo que presta total solidariedade ao companheiro. Acreditamos no trabalho das autoridades, a nota é séria, do nosso estado para apurar e punir os responsáveis, ao mesmo tempo que rechaçamos eventual uso politiqueiro do episódio. Porque já estavam criticando o vereador e o PT saiu em defesa. Pois bem, a Polícia Federal começou a investigar e conseguiu arrancar, Michele, do próprio candidato a confissão de que ele forjou o próprio sequestro. Ai, que vergonha, gente. Eu mandei ontem mensagem para 2 parlamentares do Ceará, um senador e um deputado. Falei, já que vocês estão aí, eu não estou aí, porque eleição tem isso também, de você sentir o clima do lugar ali, né? Me conta, o que esse cara queria? Qual era a intenção? Ainda não entendi a lógica aqui. O que faria sentido? E aí, os 2 parlamentares me disseram, forma de chamar a atenção. Se vitimizar, né? Você fala assim, olha lá, como ele está sendo perseguido, vamos dar uma chance para ele. Só pode ser, né? Exatamente. E aí o PT, depois desse anúncio da investigação da Polícia Federal, divulgou que de forma cautelar o partido decidiu pela suspensão da filiação do candidato devido à gravidade dos fatos, que, caso efetivamente confirmados, são condenáveis sob todas as formas. Para não dizerem que eu estou falando só do PT, porque aqui, por acaso, ele é do PT, mas eu recuperei um caso muito parecido de 2020, em que um deputado federal do PSL, bolsonarista à época, era o partido do Jair Bolsonaro na época, e do Mato Grosso do Sul, o Loester Trutz passou por algo parecido. No caso dele, Nonato, não foi nem o arame farpado, o cara deu tiro no próprio carro. Meu Deus. Que ele tinha porte de arma. Então ele disse que foi alvo de uma emboscada, tinha dado pelo menos 5 tiros no próprio carro e disse que tinha sido alvo dessa emboscada entre Campo Grande e Sidrolândia,
no Mato Grosso do Sul. Também depois a Polícia Federal disse que ele forjou esse próprio sequestro, inclusive ele é o autor desses próprios disparos que tinham sido feitos contra o carro dele. E ainda deve ter dito, trust in me. Então por que a gente está trazendo esses casos, Michele Nonato, para concluir? Primeiro, para fazer esse alerta mais uma vez aos nossos ouvintes que são eleitores no Brasil inteiro. Campanha é campanha, depois de eleito é outra coisa. Então, é aquela história, a gente já ouviu várias frases terríveis em época de campanha. Vale tudo para vencer a eleição, fazer o diabo para ganhar a eleição, várias frases. De todos os campos políticos e ideológicos a gente já ouviu coisas absurdas. E isso aqui que a gente está trazendo hoje é um nível mais hard, digamos assim, é um outro nível de mentira, mas também a gente precisa se perguntar aqui, fazendo quase um papel de tentar ajudar você, ouvinte, a colocar a mão na consciência. Que emboscada estão vendendo para você aí também? Porque às vezes o cara não precisa forjar o próprio sequestro, Nonato, para tentar enganar o eleitor. Às vezes ele está tentando enganar o eleitor sem precisar colocar arame farpado no pescoço, né? Então qual é o arame farpado no pescoço do seu candidato aí que ele está tentando fazer você acreditar que ele é uma vítima, né? Como a Michele bem usou aqui essa expressão, porque a gente parece que gosta de sentir dó de pena, né? Ai, nossa senhora, fulaninho e tal. Tem casos que são reais, a gente já passou por isso várias vezes no Brasil. A gente teve um caso de uma candidata que o marido faleceu nas vésperas da eleição e aquilo acabou potencializando o voto dela. A própria governadora, Raquel Lira, os pessoais, os analistas, as lideranças partidárias ali dizem que aquilo teve um efeito sim na campanha e certamente deve ter tido. Isso é um caso. Agora, tantas outras coisas que a gente vê que são assustadoras. E para concluir mesmo, isso nos leva a refletir também sobre o peso dessa coisa chamada viralizar nas redes sociais, né? Chamar atenção e tudo mais, e tudo isso que a gente está vivendo que mudou por completo a forma de se fazer campanha. Você veja, o cara se amarrou com arame farpado, acreditando piamente de que aquilo ia fazer com que ele se tornasse conhecido e famoso a ponto de receber votos e levar a eleição para vereador lá no interior do Ceará. Não, e aí não é à toa que surgem as teorias da conspiração. Quando tem, por exemplo, um atentado contra um candidato, e aí começam a surgir essas teorias da conspiração, porque realmente você tem esse tipo de candidato que faz o que seria inimaginável, né? E aí conseguir essa possibilidade, e aí proporciona margem para isso, que é bizarro. Mas é isso. E eu estava olhando aqui, Iguatu tem cerca de 100 mil habitantes. Não é fosse menor, mas 100 mil habitantes é um número bem interessante de eleitores, ele não vai precisar se esconder tanto aí, se tiver com vergonha de ter forjado o próprio sequestro. E alô, eleitores, não esqueçam nas próximas eleições, né? Porque ele muda de partido, vai pra outro, não sei o quê, e o pessoal esquece rapidinho, né? Aquela memória. Não, é capaz de se candidatar, como é o nome dele? Eliomar, né? É capaz de se candidatar como Eliomar do sequestro. Do falso sequestro. Eliomar, o sequestrado. O sequestrado. Exato. Ai, gente, que E tem outros níveis, tem aqueles que vão pra igreja em época de eleição, né? Enfim, eu estou trazendo isso aqui na coluna hoje para a cabeça do nosso ouvinte abrir e a gente imaginar. É claro que não dá para entrar nessa noia da teoria da conspiração, a Michele traz bem esse assunto. E é claro que a gente está falando aqui da facada do Bolsonaro, né? Que também trouxe um monte de coisa. Do Trump agora, nos Estados Unidos, se quiser exatamente, boa, Michele. Porque aí, quando acontece mesmo de fato, a gente fica ali, né? E aí, com razão, talvez, né? Com essa desconfiança. Puxa, mas espera aí, seria capaz de forjar isso? Como não? Como sim? Enfim, pobre eleitor. Pobre eleitor, mas vamos lá, força, que falta quase um mês para eleição municipal, dá tempo ainda da gente se... Tem candidato que fica maltratando jornalista para lacrar em rede social também, é uma estratégia. Estratégia, né? Do verbo estratégia. Obrigada, Diego, valeu.